E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Rude, isso mesmo, Rudimon, um deck de loop que tem trago discórdia a esse nosso joguinho. Se você ainda não enfrentou ele, meu caro, você é uma pessoa de muita sorte. Ou é uma pessoa de muito azar, ou na sua local não tem. Mas enfim, o deck tá dominando bastante, ele tem ganhado muitos torneios, beleza? Ele saiu muito forte, então não vamos falar sobre ele, explicar um pouco sobre o deck e dizer, né, qual é o combo do deck e o que faz ele tão forte, né? Então a proposta do vídeo de hoje é essa, não se esqueça, deixa o like, compartilha com amigos, comenta alguma coisa aí e é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Então vamos lá. E para melhorar mais ainda o seu dia, meu querido, a Prêmio Card Hub está com a Black Friday. Deixa eu tirar minha cara da frente, né? Cadê? E com o cupom Ritual Master Black 12, você tem 12% de desconto. E um segredo, ó, que ele não queria que eu falasse. Você ainda tem mais descontos no Pix, que pode chegar a ter 15% de desconto, cashback e até mesmo parcelar sem juros, beleza? Mas corre que é só durante esse mês. Vai lá, compre suas cartas, complete seu deck e apoie este canalzinho aqui. Pronto, pessoal, eu abri aqui o Digimon Meta e só para vocês darem uma olhada, para falar, não confiar na minha palavra, confie aqui nos dados, né? Nós temos aí na tela mais ou menos uns 18, 20 decks. Vamos lá. Desses decks aí, vocês conseguem ver que 8 são Roots, beleza? Então nós vamos ver que na última semana, nos últimos dias, dos decks que ganharam, né, boa parte deles são Roots. E o pior de tudo, os outros decks que ganharam, nenhum se repete, né? Só pra não falar que não, tem ali o Imperial Vírus, que ele ganhou 2 torneios, tá bom? Ali um em cima do outro. Mas enfim, vocês conseguem ver que o Rude, ele tá realmente dominando, né? Você vê que é muito deck, o mesmo deck jogando e ganhando. E o meta em si, ninguém bate com ele, ninguém tá chegando perto dele. São muitas coisas assim avulsas. Tem um Dark Master ali, tem um Alter S, um Galaxy, um Geosmon, que também aparece 2 vezes ali, né? O Imperial Vírus que eu já falei, um Befomon, enfim, um RK. Então o Rudimon, ele tá de fato dominando. E pra gente entender por que ele tá mais forte, tão forte assim, né, tão dominante, eu separei uma lista, que essa lista aqui ela é bem legal, porque ela tem tudo que eu preciso pra explicar o deck, beleza? Mas antes, vamos falar do Rudimon, né? Eu vou falar sobre o efeito das cartas de forma resumida, pra vocês entenderem o que elas fazem, mas não necessariamente as nuances, a regrinha e tudo mais. Vamos lá, esse cara aqui, ele tem a Alliance, que é interessante, ele tem o efeito On Play Devolve, que basicamente você joga uma carta CS, que tem a play custo 5 ou menor. Pode ser um Temer, pode ser um Digimon, beleza? E aí, um Digimon do seu oponente vai perder 3.000 DP para cada Digimon seu com Rude na trade, beleza? Ele é um Digimon com Rude na trade, então no mínimo que ele faz é tirar 3.000 DP. Mas esse deck aqui ele é um deck de spam, então isso vai aumentando, beleza? Ele tem efeito em ataque, que é aí que mora o perigo, beleza? Por você retornar um Tamer com um CS na trade do seu campo para sua mão, você vai ativar o efeito On Play dele. E qual é o efeito On Play dele? O que a gente acabou de falar. Ele vai jogar um custo 5 menor e tirar 3.000 DP para cada Digimon com Rude. E aí você fala, beleza, né? Forte, bem forte, muito forte. Principalmente quando a gente vê o Tamer que ele joga. Tem vários Tamers aqui com Rude, mas vamos falar do que importa pro loop, beleza? Que é esse cara aqui. O nome dele é Chitoso. Então vamos lá. Primeiramente, está bem fez e ganha de memória se você tiver um Digimon pro CS. Bom, mas não é o que importa pra gente. Agora tem aqui, efeito On Play. Vamos lá. Você vai jogar, né, um Play 5 ou menor Digimon com Rude da sua mão sem pagar o custo, beleza? Aí tem efeito de Alternance, quando um Digimon com Rude suspende, você suspende ele e um Digimon do oponente perde 3.000 de DP, né? Então vamos lá. Se o Rudimon, quando ele entra, ele joga o Tamer, quando ele ataca, ele volta ele pra mão e joga ele de novo, só nisso eu ganhei 2 bichos, além de tirar muito DP, porque eu vou evoluir o Rudimon, tirar DP, aí jogar o Tamer, né? E aí eu vou bater. Quando eu bato, eu vou suspender o meu Rudimon. Então o Tamer vai suspender e tirar mais DP, voltar ele pra mão, tirar mais DP. Então tirei DP pra caramba do oponente e invoquei 2 Digimon só numa jogada simples, que é evoluir e bater. Você, ó, como isso é vantajoso. Mas não acaba aí. Se fosse só isso, já seria muito forte, mas ainda não seria de fato um loop. Eu não tô loopando nada. Aí que entra o Shakomon. Eu vou ser bem honesto pra vocês. O efeito Shakomon pouco importa pra gente. O que importa, de fato, é ele ser um DNA. Porque pela regra do DNA, o DNA é considerado um Digimon novo. Ele suspende, ele pode bater e ele reinicia todos os efeitos de heranças, né? Aí você fala, tá bom. E aí, Ritual Master? Ele vai ser um Digimon novo que pode bater, mas ele não é o Rude. Ele não tem
os efeitos. Aí que entra umas coisas maneiras que são os hooks, né? Não todos, mas alguns hooks têm um efeito interessante, né? Eu acho que o Terriermon e a Palmon tem um efeito que é o seguinte: por colocar esse Digimon com CS na trade do topo, no fundo da stack, né, você compra uma carta. Então o que ele faz? Você pega o Digimon que tá em cima da stack, bota embaixo e compra uma carta. Aí se você for esperto, o que você vai fazer? Você vai botar o Chacomon em cima com o Rudimon embaixo dele na hora de fazer o DNA, beleza? E aí você vai botar ele pra baixo, comprar uma carta e vai voltar a ser o Rudimon, que pelo efeito, pelas regras do DNA, ele é um Digimon novo que pode atacar, beleza? E aí você vai fazer isso com isso aqui. Lembrando, né? Ele joga um custo 5 menor, então obviamente ele consegue jogar bichos que são a contraparte pra fazer. Que ele aqui, ele pede um amarelo mais um preto e um azul, né? O Rudimon é amarelo, aí os outros aqui, ele é preto, né? O Arqueolomon, o Angiomon é azul, e nós temos o Sidramon, que também é azul. Então vocês percebem que o loop, de certa forma, ele é bem fácil de fazer e ele é bem vantajoso. E digo mais, como durante o loop ele consegue tirar DP, o DP Down hoje ele é uma das poucas coisas que você não tem defesa, porque quando o Digimon ele tá DP do zero, ele não pode ficar no campo. Então mesmo que ele tenha uma proteção de quando for destruído ou quando deixaria o campo, ele não consegue, ele vai sair do campo de qualquer forma. Isso também é muito legal para você lidar com vários bichos pequenos, né? Porque você vai fazendo isso e vai eliminando os bichos do cara. Então você vai lupando, né? E vai limando a meio do cara com o D-Pedal, que é uma coisa muito forte de se fazer, beleza? E vai gerando vantagem. Então mesmo que você não consiga de fato, né, finalizar, o que não é difícil, porque esse daqui tem ferramentas. Por exemplo, ele tá usando o Paidramon, que é um vermelho, um azul e um verde, né? Que mais uma vez, aqui todo mundo é verde, também tem os azuis, então se faltar um ataque a mais, você usa o Chacomon. Lembrando que o Rudimon, ele tem Alliance, e como você vai jogar mais bichos com o Tamer, né, você vai ficar fazendo esse loop, você sempre vai ter. Então basicamente o primeiro ataque já é 2 cheques, o segundo ataque já é 2 cheques, então você não precisa ter tanto DNA na sua mão pra você chegar a finalizar. Isso se você não tiver batido antes, né? E aí você pode fazer o Paidramon pra finalizar. Tem algumas builds, eu não vi aqui, que também tô usando o Quimera, que o Quimera é 2 level 4, você pode fazer também de qualquer forma, né? São 4 Chacomons, então você consiste nisso. Você vai fazer uma vantagem tremenda enquanto joga, limpar e bater, e ficar batendo, né? Simplesmente pela regra do DNA, né? E vai bater. Aí, né, eu vou falar um pouco de Chacomon. O Chacomon, ele tem um efeito de herança que é bem legal, que se esse Digimon deixaria a área de batalha, você pode jogar um Digimon level 4 ou menor, que seja amarelo, black ou CS. Então, mesmo que você não mate, você vai ter mais de um na sua stack, né? E aí acaba que até mesmo quando ele morre, você ainda consegue ficar lupando, porque se o primeiro morrer, vai jogar alguém e depois vai fazer servir pra fazer o DNA do segundo, né? E se o cara tentar tirar, mesmo assim você ainda coloca muito bicho na mesa, né? Como os efeitos são on place também, né? O Rude aqui, todo mundo tem aqui, o Angiomon, né? Acaba que mesmo quando dá errado, você ainda tem uma segurança, né? Por causa do efeito de herança de Chacomon. E algumas versões estão usando a Venus, né? A Venus, quando ela devolve, ele faz que todos os Digimon do oponente ganham o Secret -1 até o final do turno dele, né? E aí passa a ter uma defesa, né? É bem interessante. Eu acho que eu já vi a Venus sendo usada, acho que não foi em PH, né? Você bota ela lá e você não morre, né? É simplesmente isso, né? Então é interessante. Quando aparece turno, se um Digimon com Security, Digimons com Security do oponente não podem atacar esse Digimon e nem ativar o Indevolve e um ataque efeito. Caramba, que maneiro! Eu não sabia que a Venus fazia isso também. Além de deixar todo mundo com Security -1, eles não podem atacar ele, que é a Venus, né? E nem ativar o Indevolve e um em ataque. Ó, muito bom a Venus pra fazer um stall, né? Quando dá errado, por isso que ele usa 2 coppers, né? E como eu falei, existem várias versões de Rudimon, né? Mas o combo central é esse, é ficar fazendo esse loop. Você faz, bate, joga Tamer, joga um monte de bicho, dá alliance, finalizou o ataque, junta no DNA, joga pra baixo pelo efeito de algum de hooks, né? Que vai ser, como eu falei, ou Terriermon ou Palmon, e faz o loop de novo. E até você finalizar o jogo. Ele é um deck muito simples, porque ele faz. A jogada ali, apesar de ser simples, é muito efetiva, né? E acaba sendo muito forte, né? Ele tem muitas ferramentas para lidar com muitas coisas. Ele é muito rápido, né? É um DNA que só precisa de level 4, então não tem que fazer uma escadinha muito grande. Então ele tá atormentando o formato, né? Então eu queria falar sobre ele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e, né, até a próxima.